Eu sou louco? Não, eu sou louco. Eu tô louco? Não, eu não tô louco. Lindezas, bem-vindos ao Fã Comenta, eu sou o João e vou te falar que durante o final de semana tá difícil, eu tenho teatro, ensaio, então tá uma correria pra gravar vídeo, mas tô tentando. E eu posso estar ficando muito louco, muito biruta, mas essa quarta temporada eu acredito que seja a melhor de Acampamento Jurássico até agora. E eu digo até agora porque o final que essa temporada nos trouxe foi um belíssimo de um gancho. Mas eu vou comentar sobre isso um pouquinho mais pra frente no vídeo, na parte com spoilers. Então, até lá, fica tranquilo que você pode assistir o vídeo sem ter medo de nada. É a verdade, não minto. Começando aqui pelas coisas que mais chamam a atenção nessa quarta temporada, que é o desenvolvimento não só da parte mais emocional e psicológica dos personagens, como também dos animais. A preocupação com a parte física, a preocupação com frio, chuva, fome, calor, abrigo, essas coisas, continuam. Só que já faz 3 temporadas que a gente vê as crianças correndo de um ponto ao outro, correndo dos dinossauros e também de alguns caçadores, alguns povos, assim, pessoas escrotas. E ficar repetindo e repetindo isso como sendo algo assim central, ficaria até repetitivo. E isso ainda acontece aqui na quarta temporada? É claro, eles têm que correr de dinossauros. Só que o mais interessante é que agora eles também se preocupam com os sentimentos e as emoções dos seus amigos ali em volta. O emocional e o psicológico dos personagens aqui são praticamente os pontos fortes dessa quarta temporada. O emocional, saber como é que eles estão se sentindo depois de tanto tempo longe de casa, pesadelos, saudades, escolhas, a gente tá fazendo certo, a gente tá fazendo errado, ajudar essa causa e ferrar a nossa, vale a pena? Esse tipo de coisa pro lado emocional. E o lado psicológico tá justamente em gerenciar esses sentimentos com aquela realidade que eles estão enfrentando. E a forma como os episódios trabalham isso é muito legal, é muito bem feita, não é uma coisa forçada. A forçação de barra tá em outros elementos que eu vou comentar um pouco mais pra frente também. Porém, mais uma vez o pessoal do roteiro acerta em como contar uma bela história pra gente, porque não se cansa. E esse é um outro ponto positivo, o número de episódios. Eu tava com medo de que seriam ali, de novo, uma média de 8 episódios, que é basicamente o que acontecia nas outras temporadas. Só que teria muita coisa pra contar em pouco tempo de tela. E toda vez que isso acontece, tem muitos elementos, muitos personagens, muitas histórias com pouco tempo de tela, nunca dá bom. Fica um negócio atropelado, tudo acontece porque sim, é expositivo demais, e ainda bem que isso não acontece aqui. É verdade. E em conjunto com essa análise mais intimista, mais pessoal de cada um dos personagens, tem também a nossa aproximação com os dinossauros. O outro grande pilar dessa quarta temporada foi fazer a gente sentir muito mais empatia e apego pelos animais. Eu senti que aqui o pessoal tentou dar uma humanizada maior nos dinossauros, até porque aquilo que os vilões estavam fazendo iam totalmente contra a esse sentimento de se preocupar com os animais. E te confessar, de todos os vilões humanos apresentados nessas 3 temporadas, o dessa quarta aqui foi o que conseguiu me tirar do sério, assim. Foi o que eu realmente senti ranço, foi o que eu realmente senti assim, cara, você é o pior de todos. Cada episódio funciona com um começo, meio e fim muito bem elaborados e cada um com um ótimo gancho para o próximo episódio. Eu senti com muita força que nessa temporada os episódios foram pensados mais ou menos para funcionar dessa forma, com basicamente um pacote fechado e que se ele desse certo, aí sim teria uma continuação. Basicamente o raciocínio de uma temporada, só que focado em episódios. Toda a parte técnica continua interessante, continua belíssima, dublagem, cores, traços. Alguns frames ficam um pouco estranhos, como eu comentei quando a gente estava reagindo ao trailer, porque realmente parece que eles tentaram misturar tecnologia 3D com 2D em alguns momentos bem específicos, só que como a coisa fica fluida, a gente até ignora e deixa passar. É, tá bom. Outras coisas que a gente deixa passar não é nem porque tá tendo ali alguma coisa estranha, é porque o roteiro fez a gente perceber essas coisas. Em um certo momento, como é que eu vou explicar de um jeito melhor? Tem coisas que na tela são muito visíveis. A gente daqui e de longe a gente percebe que tem alguma coisa lá. Só que os personagens só vão perceber a hora que chegar muito perto. Isso funciona porque o estilo da série permite esse tipo de coisa. Ela é de um gênero um pouco mais leve, um pouco mais infantil, então essa pegada de assim, olha só, cadê o céu? O céu tá onde? Ele tá bem em cima da minha cabeça, tá azul, tá gigante e tal. Nós, público, enxergamos de longe, só que os personagens só vão tomar ciência, só vão perceber ele ali, lá em cima no caso, depois de um certo tempo. Isso o gênero permite, o gênero exige isso. Então dá pra fazer essa passagem de pano. Porém, nem tudo são elogios. Teve aí alguns pequenos detalhes que eu realmente achei que eles perderam a oportunidade. Apesar de ter muita coisa sendo explicada, muita coisa sendo mostrada com um bom tempo de tela,
algumas coisas pareciam sim ter sido apenas jogadas ali para chamar atenção, principalmente em relação ao trailer, que era pra gente ver, ficar pensando, eita, o que isso tem a ver com esse universo Jurassic? Não sei. Eles tinham uma boa carta na manga, uma boa explicação, só que foi muito raso. Algumas coisas aqui que precisariam de um pouco mais de elaboração simplesmente ficaram para depois, talvez. Porém, esses pontos negativos em momento nenhum atrapalham a experiência de nem em questão do episódio, muito menos em relação à temporada. Porque se essas falhas não interferem naqueles 20 minutos de episódio, que dirá das horas de temporada? É verdade. Então, passa batido, só que assim, não tão batido, porque a gente fica se perguntando, tá, e aquela outra coisa lá? Quer dizer, às vezes não. Mas para poder explicar tudo isso com mais detalhes, eu vou entrar agora na seção com spoilers. Então, se você ainda não assistiu a temporada toda, pausa o vídeo, já deixa o like, se inscreve, vai lá, termina a temporada e depois volta aqui para ver se as suas opiniões, se os seus interesses, se as suas impressões combinam ou não com as minhas. Mas até lá, saiba que, apesar de ter um número maior de episódios, essa quarta temporada parece que passa muito mais rápido de tão bem feita que ela é, então ela vale muito a pena. Vai lá, assista, aproveita e depois tô te esperando aqui nos comentários. E agora na sessão com spoilers, a gente vai aproveitar bastante, praticamente um episódio de cada vez. Até porque parece que eles foram separados, criados como se fossem pequenos capítulos. E o primeiro episódio, o primeiro capítulo, a gente pode até chamar de Barco, que é basicamente todo focado naquele recém-momento em que eles deixam a ilha nublar. E ali eu particularmente não senti que teve uma explicação muito coerente em relação ao tempo que eles estavam em mar aberto. Fazia quanto tempo que eles tinham saído da ilha? Um dia, dois, uma semana, algumas horas? Eu acredito que tenha sido ali no máximo um dia. Por dois motivos principais. Primeiro, o Darius ainda estava em pé de guerra ali, ele ainda estava numa situação meio delicada com o Kenji. E essa dinâmica entre os dois provavelmente não teria durado tanto assim, até porque eles estariam num local fechado, eles teriam que se conviver, teriam que conversar. E o resto da turma ia sentir que estava tendo um climão entre os dois, e aí em algum momento alguém ia falar, ó, vocês dois têm que se resolver, porque não tem como a gente se separar aqui, o barco é pequeno, relativamente pequeno, e não dá, todo canto que a gente vai tem esse climão, se resolvam. Teria uma intervenção, assim dizendo. Treta! E o segundo motivo é que descobrimos qual que é o dinossauro que estava lá. De fato, um menorzinho, confirmando as nossas especulações. Era aquele pequenininho verdinho carnívoro, compinho, acho que é assim que os íntimos o chamam. É esse cidadão aqui, ó. E depois nós tivemos basicamente todo o resto do episódio, que era uma continuação daquele trecho liberado, que era o ataque do Mosasauro. Cacetada! Descobrimos por que o Darius foi pra água, ele não foi atrás de nada, foi liberar lá das algas, o que é um motivo até que muito mais plausível do que aquela ideia toda doida que eu tava tendo de que ele foi caçar, foi procurar, foi buscar algum equipamento que tinha caído na água. Porém, aquilo que mais me surpreendeu nesse episódio foi os indícios de algum possível relacionamento, um possível interesse amoroso entre o Kenji e a Brooklyn. E isso me surpreendeu bastante porque foi de um jeito tão assim natural, tão tipo, parecia o real, parecia entre duas pessoas de verdade. E convenhamos, já tava na hora de algum relacionamento, de algum interesse, algum interesse afetivo maior entre esses personagens aparecer. E isso foi muito legal. Ele tem toda a razão. Já no episódio 2, tivemos a aparição do famoso Tigre Dente de Sabre. E famoso porque assim que esse cara apareceu nos trailers, deu o que falar. Eu achei que a partir desse momento o negócio ia virar bagunça. E assim, foi legal? Foi. Foi surpreendente para os personagens, para nós, pelo ambiente ali, pelo que estava já mostrando onde eles estavam e tudo mais. A gente já sabia que era aquilo que ia aparecer, que era aquilo que ia acontecer. Só que esse foi um dos pontos que eu achei que o pessoal perdeu a oportunidade. Ih, rapaz. A criação desse animal pré-histórico simplesmente assim foi jogada pra gente. Teve lá depois uma explicaçãozinha ou outra da doutora May lá explicando: a gente tá fazendo pesquisa, mas eu não posso ficar falando porque é tudo ultra secreto, é top secreto, eu não deveria estar compartilhando informações com vocês, nem nada do tipo. Então, as partes novas, que são o animal pré-histórico do Tigre Dente de Sabre e a ilha que eles estão como um todo, que é uma ilha artificial, a série se permitiu essa licença poética de criar essa ilha nova, porque assim, eu não me lembro dessa terceira ilha em nenhum dos livros e também nenhuma menção a ela em nenhum dos outros filmes dessa saga Jurassic. Então ela, assim como Scorpius Rex, são criações exclusivas para o acampamento Jurássico. Ué. E eu senti falta da explicação desses dois elementos. A
gente, na pele dos personagens, vamos descobrindo da maneira em que eles também vão descobrindo. Não tem ali nenhum diálogo expositivo, não tem nenhuma explicação dos outros personagens. O Clash, eu já esqueci o nome do vilão já, o tatuado. Nem da Doutora May, é tudo muito secreto, a gente só sabe que ali é uma estação de testes da Manta Corp. E assim, teve uma teoria muito legal, um de vocês até comentou ela aqui no canal, foi muito 10, de que essa nova ilha com esses novos biomas estariam criando dinossauros para a guerra, como armas militares, e fazia bastante sentido. Só que aqui a gente acaba descobrindo que são nada mais nada menos do que ringues, locais para os dinossauros brigarem, tretarem uns com os outros, enquanto pessoas multimilionárias vão fazendo apostas em quem iam vencer. E essa ideia de criar um grande UFC jurássico numa ilha gigante é interessante, é legal, gostei dela, só senti que faltou um pouco mais pra gente conhecer sobre essa ilha. E conhecer muito mais em relação ao tigre dente de sabre, porque aqui eles tinham bastante potencial, sim, só que esse animal não passou de refeição para lá o espinossauro, e isso foi chato, ficou parecendo mesmo que, assim, apesar do potencial, virou bagunça mesmo. Ah, vamos colocar aí o animal pré-histórico, tem potencial não só para a história narrativa, como o animal em si. Poderia fazer muita coisa, só que não passou de uma corridinha ali e uma câmera lenta mostrando ele virando ração. Só isso. Que pena. Esse é um dos pouquíssimos pontos baixos dessa série. Salvo engano, o único ponto baixo. E comentando de uma forma um pouco mais focada aí nas crianças, a Yasmina parece que finalmente sentiu o baque desses longos 6 meses, pouco mais de 6 meses que eles estão longe de casa. Ela tá sentindo praticamente assim uma espécie de estresse pós-traumático, eles até chegam a mencionar alguma coisa relacionada, se eu não me engano, ali. Um surto, algo assim, ela tá travando. Tá tendo muitos pesadelos, um pesadelo mais legal do que o outro, porque assim, pra cena, fica interessante, parece que é algo realmente muito palpável. O primeiro pesadelo dela, vendo a Indominus, vendo depois todos os outros dinossauros aparecendo, eu falei, eita, não é que os caras criaram um bioma com outros híbridos mesmo? Fudeu de vez! Ou então quando ela tava no gelo e a Mosasauro quebra aquele lago e ataca, também foi muito legal. E todo mundo ali, depois de um tempo, a gente acaba percebendo que também passou por isso, só que conseguiram lidar de uma forma um pouco melhor. Todo mundo diz que tá passando por pesadelos, todo mundo tá dizendo que passou por aquilo que ela tava sentindo. Só que ter mostrado isso era algo que tava faltando nas outras temporadas e aqui o pessoal conseguiu consertar de uma forma muito bem feita. Gostei também de como o relacionamento do Kenji com a Brooklyn foi sendo construído aos poucos, deu pra perceber ali nitidamente aquela sensação de frio na barriga enquanto você tá do lado de uma pessoa que você gosta, só que você tem receio de contar, de demonstrar, porque vai que a pessoa não sente o mesmo. Complicou. Eu achei que isso foi muito bem mostrado, não achei que foi encheção de saco, de enrolação. Cara, eu não consegui ver esse tipo de coisa. Pra mim o negócio aconteceu do jeito que tinha que acontecer. Tenho a sensação de que se tivesse sido algo um pouco mais rápido, teria sido atropelado, não seria tão natural quanto pareceu do jeito que foi feito. Já a Sami e o Ben, eu não senti aqui uma coisa tão assim que chamasse atenção em relação aos dois. A Sami tem o seu momento ali também, porque ela descobre que tudo ali está relacionado à Manta Corp, pessoas que ameaçaram a família dela, inclusive o Clash, eu já esqueci o nome do cara lá, esqueci. Tá aqui o nome dele. Só que não é algo assim, meu Deus, que legal, destacou pra caramba. Não, era algo até que previsível. Até porque a empresa que a família dela tem treta, então era algo esperado. E o Ben não teve lá tanta coisa assim. O Darius é que em muitos momentos continua com a sua síndrome de super-herói, sabe? O cara tem algas aqui debaixo do barco, prendendo o barco, e geralmente onde tem água tem tubarão. Ele olha pra água, eu pulo. Cara, como assim? Vai morrer. Além de todas as outras situações em que ele vê um dinossauro em perigo, sofrendo, sendo maltratado, e ele simplesmente quer se jogar ali pra salvar os dinossauros. Chegou um certo ponto em que as crianças, o resto da turma já falou, cara, você não precisa fazer discurso, a gente já sabe o que você vai fazer, e a gente topa, a gente já... Ou a gente aceita ou a gente treta, então a gente briga, então é melhor aceitar mesmo. Nossa, que esquisito, hein? Indo para os personagens adultos, achei assim, levemente forçado de barra, levemente, mas levemente mesmo. A doutora lá, May, não ter nenhum tipo de comunicação externa, receber suprimento a cada 2 semanas, algo do tipo, e ficar literalmente sozinha. Nada disso faz sentido para uma pessoa que tá numa ilha cercada por criaturas totalmente desconhecidas, imprevisíveis,
e cheia de equipamento robótico, literalmente, que pode dar pau a qualquer momento. Essa é uma leve forçação de barra que dá pra gente passar um grande de um pano. Mais ou menos. A grande forçação de barra que realmente chega a torcer o nariz e incomodar é a Brooklyn conseguindo hackear robôs altamente sofisticados, tecnológicos, assim, de uma forma relativamente simples. Eles até tentam dar um contexto pra ela, dizendo, você já fez isso, você já fez aquilo nos seus vídeos e tudo mais. Ela rebate dizendo que é tudo fake, que ela teve várias tentativas, várias falhas, e mesmo assim, no decorrer, ela vai lá e consegue. Esse fato foi complicado. Eu sei que as crianças no universo Jurássico são aprimoradas. Ou elas fazem uma super ginástica olímpica capaz de derrotar um Velociraptor, ou eles já fizeram aula de mecânica e conseguiram consertar um Jeep num lugar totalmente abandonado, ou até mesmo agora aqui o negócio extrapolou e foi pra hackear robô. Sei que a gente tá falando de um universo onde tem uma ilha artificial cheia de biomas e dinossauros híbridos e tudo mais, só que o nosso nível de desligar o cérebro e abraçar o fantástico, pra mim, nesse momento, deu uma extrapolada, foi o ponto fora da curva. Achei que aqui o pessoal realmente exagerou. Você tá falando sério? Mas volto a dizer, isso não atrapalha a experiência em nada. Sabia não? Já os vilões, o nerd ali realmente me tirou do sério, porque o cara literalmente não liga pra nada, ele é sádico, esse é o problema, ele é sádico, ele gosta de ver os animais se ferrarem, ver os animais sentirem dor. E como a gente foi sendo construído em cada episódio a sentir apego pelos dinossauros, aí juntou o útil ao agradável, a gente se apega, a gente sabe que os dinossauros, os animais em geral, tá? Aqui fora também, gato, cachorro, cavalo, tem sentimentos, eles sentem dor, eles amam, eles sofrem, só que a hora que a gente vê o cara maltratando porque ele pode, aí o bagulho fica louco. Vou te meter porrada em tu, hein, porra. Maltrata a pessoa, mas não maltrata o bichinho. Quer fazer o seu churrasco? Faz com dignidade, não precisa torturar. Vai lá, abate de uma forma indolor, digna, agradece pelo alimento se for o caso e vida que segue. Agora, fazer o que ele faz simplesmente porque sim, porque ele acha divertido, porque ele se sente poderoso, aí o cara tem que apanhar e muito. O maluco é brabo. E a grande revelação no final em relação aos vilões. O pai do Kenji aparece finalmente e é o responsável. Ele é o líder, o dono, o CEO da Manta Corp. Eu confesso, eu só fui desconfiar de algo assim a hora que o vulto do cara aparece. Porque se eu não me engano, na temporada anterior, quando eles estão lá no apartamento do Kenji, tem uma espécie de foto, mural, quadro, alguma coisa assim, e a hora que o cara aparece, o vulto parece. Então assim, a gente fica, será que é? E depois, um detalhe maravilhoso que eu achei na cena de revelação. O Kenji não esperou o pai dele aparecer na luz. Ele escuta a voz e por isso ele percebe. E nesse momento em que ele escuta, ele dá alguns passos à frente. E isso é sensacional, porque você, mesmo depois de 6 meses longe da sua família, você reconhece a voz deles. E bastou isso pro Kenji perceber quem era. E esse detalhezinho pequenininho fez toda a diferença pra mim, que foi algo, cara, minimamente pensado. Pensaram nos mínimos detalhes. E foi um baita de um gancho, porque assim, agora ele encontrou o pai dele, as crianças estão salvos. Lindezas, faz mais de 6 meses que esse cara não mexe um recurso para ir atrás do filho dele. Dá vida para um dente de sabre? Beleza. Organizar uma busca, expedição, salvamento para confirmar mesmo onde é que tá meu filho, porque assim, o acampamento Jurássico voltou todo mundo, exceto meu filho e mais algumas crianças. Até os próprios guias confirmaram, e os passarinhos estão doidos lá fora. Não sei se o áudio vai pegar, mas pegar é os passarinhos. E mesmo assim o cara não fez nada. Então as chances de uma grande reviravolta e mais problemas surgirem na 5ª temporada é 100%. E 100% também é a chance de essa temporada aparecer. Até porque tá criando bastante hype com Domínio, Jurassic World Domínio. Então as chances de esses dois filmes, esses dois universos se colidirem lá na frente, parece que também já tá confirmado. Eu acreditava que o final dessa temporada 4 aqui seria já a ligação com o filme Domínio, mas vai ser pra 5ª ou pra 6ª. O importante é que teremos mais acampamento Jurássico, sim. E mais importante do que isso é você dizer aqui nos comentários se você concorda ou discorda de tudo isso que eu falei. Gostou das mesmas coisas? Se irritou com as mesmas coisas? Ou não, foram outras? E quais são as suas expectativas? O que foi que vocês acharam dessa temporada? Pra mim,
5 fãs do começo ao fim. Estou muito empolgado, muito hypado para ver o que vai acontecer na próxima temporada. E no final de cada episódio, apesar de assim alguma torçãozinha de nariz aqui ou outra ali, eu queria saber o que ia acontecer, eu queria saber o que vinha depois. Por isso, 5 fãs direto. E qual nota você daria? Deixe aqui a sua opinião, bora trocar uma ideia e depois deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para ficar por dentro de todos os comentários, reacts e opiniões aqui feitos de fã para fã. Valeu pela atenção e até o próximo vídeo. Tchau!